Seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E hoje nós vamos conversar sobre um tema fundamental para o desenvolvimento das crianças: a construção da identidade na infância e como o amor, o afeto, a conexão humana são peças-chaves nesse processo. Desde cedo, a criança começa a transformar e a formar uma ideia de quem ela é. Mas como esse processo acontece? Qual o papel da família, da escola, das experiências, das brincadeiras e até mesmo da neurociência nesse desenvolvimento? E para falar sobre isso de uma maneira divertida, científica e profunda, hoje a gente recebe aqui pela segunda vez a neurocientista Tatiana Aguilar, que é caracterizada hoje com a sua personagem encantadora, a palhaça Trude. Com a experiência da ciência e a sensibilidade artística, ela vai nos ajudar a entender como que a identidade se constrói com muito amor. Bem-vinda hoje, Trude. Eu só vou falar, Tatiana, no segundo bloco. Ótimo, muito obrigada pelo convite. Estou aqui como Trude hoje para responder perguntas pertinentes à identidade, como uma palhacinha. É isso aí, Trude. Quem é você? Eu sou uma palhaça construída, bem engraçada ou não, não sei. E quem decide se é engraçado ou não? Será que é você? Será que é você? Quem será? Ou eu? Não sei. E você sempre foi assim tão colorida e divertida também? Não, eu não era colorida, não tinha esse cabelo, eu não tinha essa roupa e nem tampouco essa maquiagem. E como que surgiu tudo isso? Me falaram que eu poderia ser quem eu quisesse. E aí eu pensando, fiquei pensando, eu falei, opa, então eu vou ficar colorida. Eu quero um cabelo bem colorido, toda da cor do arco-íris, uma maquiagem diferente e assim eu construí. Assim eu sou a Trude, virei Trude, porque já que eu posso ser quem eu quiser, eu virei uma palhaça. Mas você tá feliz desse jeito? Olha, tem dias que eu fico feliz, mas tem dias que eu não fico, porque eu não sei fazer palhaçada. É mesmo? Não sei. Às vezes eu faço uma palhaçada e ninguém ri. Aí as pessoas ficam rindo assim, só para não me deixar sem graça, isso me entristece. Mas às vezes eu acordo e falo assim, não, hoje eu sou uma palhaça. E aí eu me junto com as minhas amigas, converso com elas, porque inclusive foi uma dessas minhas amigas que falou para mim que eu poderia ser uma palhaça. E aí eu entendi que eu poderia e aqui estou de palhaça. Mas mesmo que as pessoas não ficam rindo das suas palhaçadas, ainda assim você quer continuar sendo palhaça? Sabe o que acontece? As minhas amigas gostam. Porque eu sou a única palhaça no meio delas. Mas elas falaram que eu poderia ser. E aí, se eu deixar de ser palhaça, elas não serão mais as minhas amigas. Como é que eu vou fazer isso? Você já pensou? Então vou ficar sozinha. Você tem medo de ficar sozinha? Eu tenho. Tenho medo de ficar sozinha. Mas pra você, qual que é o problema de ficar sozinha? Você imagina só, na escola, eu sozinha, muitas amigas, eu com meu cabelo, com esse meu corpo assim, sabe? E minhas amigas, elas são tão fashion, elas são tão da hora, elas são tão legais, sabe? Eu acho que eu não me enquadro assim, perto delas. E aí, essa é a única maneira de eu ficar pertinho delas, porque de vez em quando elas acham engraçado e tá tudo bem. Então você não faz por você, você faz pelos outros. Você tá fazendo pergunta muito difícil, hein? Será? Tá bom. É pelos outros, mas é por mim também. De vez em quando eu fico feliz. E aí, quando eu fico feliz, eu fico feliz. Quando eu fico triste, eu fico triste. Tá. Mas você falou que não era sua ideia ser palhaça. Você foi porque falaram pra você ser. Então, quando você era criança, o que você queria ser? Médica. E aí, eu não consegui, porque também me falaram que para ser médica tinha que estudar muito. E eu não queria estudar muito, sabe? Eu estudava pouco, eu só queria fazer bagunça. E eu acreditei numa frase que falaram para mim. Sabe qual foi a frase? Qual? Que nem para carroça eu ia servir para puxar, porque eu era muito burra. E eu não ia servir para nada. E aí, quando eu era bem mais adolescente, eu acreditei nisso, fiquei muito triste.
e repetidiano várias vezes. Porque, na verdade, quem falou isso para mim foi uma pessoa que eu amava muito. E eu acreditei. E aí, eu parei de estudar. Porque, para ser médica, tinha que estudar muito. E a pessoa falou que eu era burra. E eu acreditei que eu era burra. E eu não fui ser médica. Mas não tinha mais nada que você quisesse ser? Não, eu só queria trabalhar para cuidar de pessoas. E como palhacinha, você acha que consegue fazer isso? Não, palhacinho eu divirto as pessoas, as minhas amigas. Ah, tá. Só isso. Mas traz um bem-estar para elas? Ah, sabe que eu não sei? É tão complicada a minha cabeça. Tem horas que eu penso que sim, tem horas que eu penso que não. É muito complicado. E você acha que brincando a gente consegue aprender quem a gente é? Ah, brincando é legal, né? Brincando a gente desperta muito conhecimento, a gente desenvolve habilidades. Brincando a gente se reconhece, a gente começa também a trocar com outras pessoas através da brincadeira. A gente começa a aprender que o tempo não é só nosso, existe um tempo de parar, porque o outro também precisa brincar com a gente. Sabe, É muito Trude, legal. eu sempre escutei da minha mãe assim, ó, uma brincadeira só é uma brincadeira quando ambas as partes estão se divertindo. Verdade, ela está certíssima. Porque com a brincadeira a gente constrói um mundo de imaginação. Um mundo muito legal, que a gente brinca, se diverte e desenvolve. E você que às vezes faz umas palhaçadas para as crianças, elas têm um mundinho delas também, né? A parte de fantasia e tudo mais. Isso é parte da identidade da criança também? Identidade a gente não pode falar, mas faz parte, a fantasia faz parte do mundinho da criança, sim. Porque elas precisam dessa fantasia para se desenvolver. É a partir da fantasia que a gente vai construindo a parte da nossa identidade. É um desenvolvimento. Faz parte, sim, do desenvolvimento infantil da criança. Mas tem um tempo para isso acontecer e parar, porque senão... Lembra do Peter Pan? Vai viver na Terra ali, né, como criança, o tempo todo, sem querer crescer num mundo de imaginação. Então, por isso que a gente tem que saber, né, Trude, até onde a gente pode alimentar essas fantasias das crianças. É verdade. A gente não pode, como eu. Agora você vê, olha aqui eu, vestida de palhaça, porque falaram para mim que eu poderia ser palhaça. Isso não é um alimento da imaginação? Sim. Eu acreditei. Então, você imagina só, eu acho que, não sei, depois daqui eu vou pensar um pouco melhor, sabe? Se eu continuo vestida de palhaça, você tá me ajudando. Eu acho que isso aqui tá meio que uma sessão de terapia, né, Trude? Também acho. Tá me ajudando muito. Por isso você falou que as perguntas estão um pouco difíceis, né? Poxa vida, nunca vim num lugar com tantas perguntas difíceis. Acho que você tá pensando, tá refletindo. Eu tô, sei lá. Você acha que isso cai bem pra mim? Então, a gente vai descobrir depois, né? Tudo é um processo. Esse coração ficou bonito? Tá bonito. E eu gostei do cupcake. Gostou? Gostei. Tem uma cereja aqui, Tem uma cereja. Muito bonito. E aqui, ó, um sorvete. Uma casquinha. Uma casquinha. E você já quis ser alguém diferente só para agradar os outros? Foi assim que você se tornou a Trude, né? Sim, por causa das minhas amigas. Para eu pertencer a esse grupinho, eu me vesti de Trude. Porque eu acredito que, como Tatiana, elas não iam me aceitar. Sabe por quê? Por quê? Porque eu não gosto de rosa, eu não gosto muito de saia, eu sou um pouco diferente, nem todas as conversas são interessantes para mim. E aí, como é que eu ia ser aceita assim? Mas qual seria o problema de você ser você mesma? Ah, sei lá, sabe? Essas meninas da escola, elas usam unha grande, sabe? Laços no cabelo, se maquiam. Elas têm os corpos assim, sabe? Usam saia curtinha, short curto. Sei lá, isso não é pra mim. E aí elas não iam me aceitar do jeito que eu sou. Não iam. E aí ser eu quem eu sou mesma, ai, cria muita confusão ainda pra mim. Não sei, eu prefiro ficar pertinho delas. Mas e você? Você se acha bonita? Você se aceita como que você realmente é? Não me aceito ainda. Não me aceito.
Não gosto, sabe? Eu queria ser igual a elas. Eu queria gostar de colocar unha grande. Eu queria gostar de colocar um short, uma saia curta, sabe? De ficar falando com meninos, namorando muito. Ah, sei lá, eu queria ser assim. Mas nem como Trude eu consigo ser assim, você sabia? É mesmo. É, porque como Trude eu sou uma palhaça. E que não faz muita graça, né? Nada. Pois é. E o que essas máscaras escondem? O que a sua maquiagem da Trude esconde? O que tá de trás desse cupcake? O que tá de trás desse sorvete e desse coração? Será que realmente tem muito amor aí por detrás desse coração? Ah, não sei, mas eu acho que a Trude, adolescente, que quer pertencer, que faz de tudo para pertencer, inclusive se vestir de palhaça, existe uma solidão. Existe um desamparo aprendido. Existe medo, né? Existe insegurança. E a incerteza? E a incerteza também. Incerteza do quê? Do futuro? Do futuro, a incerteza de quem eu sou. Tudo isso envolve quem? A Tatiana. E aí, o que eu fiz? Olha aqui, ó. Eu de cupcake. Maquiou. Tá tudo por trás, é uma máscara. Então, pra ninguém ver a Tatiana, é só ver a Trude. Só a Trude. E como que é rir enquanto se carrega algo pesado por dentro? Você não é aceita. E ainda assim você tenta sorrir, mesmo que os outros não estejam sorrindo com você. Mas sem ter alguma coisa pesada dentro de você. É difícil. O mais difícil é a adolescente, como a Trude reconhecer isso. Que tem uma dor, que tem que rir, mas às vezes a gente não quer rir. E às vezes, quando isso acontece, eu me tranco. Eu me isolo, fico dentro do quarto, chorando, às vezes quietinha, às vezes não quero falar com ninguém. E aí é a minha forma de eu me conectar comigo e continuar perdida. Porque eu não me aceito, tô sorrindo, mas eu não quero sorrir. E ninguém sabe disso, ninguém percebe isso. Você sabia que ninguém da minha família percebe isso? Quando eu estou triste, quando eu estou dentro do quarto, muito pelo contrário, as pessoas me criticam. Mas será que às vezes você não transparece para as pessoas que tá tudo bem, mas dentro de você tá tudo muito ruim? Ah, mas olha, eu tenho certeza que eu, como adolescente, e toda criança também, a gente dá sinal. Até porque eu saio vestida de Trude. Será que eles nunca notaram que tem algo diferente em mim? Ah, nota. Seu cabelo é colorido. Pois é, A gravata também. A saia também. Poxa vida. E ninguém faz nada, ninguém me pergunta. E aí eu me sinto mais sozinha ainda. Mas você não fez da Trude ser muito normal e natural para você e para os outros? É, pode ser. Por isso que eu tô pensando, que eu acho que depois daqui, não sei se a Trude vai existir. Será? Será? Você vai abrir mão da Trude? Não sei, só se for para outra coisa. Que coisa seria essa? Tá, sei lá, levar uma mensagem bem legal para esses jovens adolescentes. Seria legal, né? É, porque você vai fazer a diferença para eles. Sim. Um propósito de vida. Sim. E eu estaria cuidando, olha aí. Sim. Oh, peraí, você me deu uma ideia. Lembra que eu queria ser médica? Lembro. E aí eu queria cuidar das pessoas. Isso. Mas como Trude, levando a mensagem, eu posso cuidar das pessoas. É um cuidado diferente. Diferente. Mas não deixa de ser um cuidado. Muito legal. Viu? Tá vendo como o fim do túnel, do poço, não é o único lugar que você pode estar? Nossa, aqui é uma terapia mesmo. Tá vendo? Eu Qual tô o nome adorando. lá? Psicologia e propósito. Sabia que eu ia sair daqui diferente. Não vai sair igual. Não mesmo. Transformada. Com certeza. Será que a Trude fica para trás? Fica, mas só levando esse propósito de transformação, de mudança para essas crianças e esses adolescentes, para eles entenderem que nós podemos sim sermos quem nós queremos ser, porém com uma diferença. A gente pode ser
o que a gente deseja ser na profissão, como pessoa, mas não colocando uma máscara para fingir ser quem a gente não é, para a gente pertencer a esse grupo. Até porque, ó, aquelas minhas amigas nem são tão legais assim, elas são chatas. E você falou que elas nem ficam rindo das suas piadas. Pois é, né? Que coisa! Então, Ai, ainda assim olha, você precisa ficar agradando elas? você sabe que se eu tivesse uma pessoa assim como você para conversar comigo desde o início, tudo poderia ter sido diferente? Então, tá vendo como terapia é importante, Trude? Muito importante. Mas, peraí, será que os pais sabem disso? Muitos não sabem e acham até mesmo que esse problema dos filhos é uma frescura, sabia? Pois é, eu acho que lá em casa também é assim. É? Eu acho. Por isso ninguém deu valor. Não. Por isso que ninguém se importou com você estar se isolando no quarto e até mesmo se transformar de Tatiana para Trude. Verdade. Vou contar um segredo aqui. Eu acho que meu pai não tá vendo, não. Mas o meu pai, ele falava o seguinte, que psicólogo é coisa de maluco. Ah, mas Olha a gente já tá em 2025, Trude. As coisas já mudaram muito. Pois é. É? É muito importante. E a gente sabe que psicólogo não trata de maluco. Não mesmo. Não. Olha, eu aqui, Então. se eu tivesse você antes. Não estaria assim como Trude. Não. Não mesmo. Mas vamos pegar o que aconteceu com você. Onde você pode chegar e ressignificar tudo? Vamos. Não tem como você mudar o que passou. Não. Você se tornou Trude, né? Mas você tá vendo que você pode chegar em outro lugar com outro propósito. O que a Trude ensinou para você? Ai, a Trude ensinou para mim que, mesmo eu me caracterizando, vestida de palhaça, colocando esse cabelo todo, essa maquiagem, por detrás disso tudo, existe uma pessoa com problemas, com dores, com dificuldades, mas que pode sim ser cuidada, que ela pode encontrar uma solução para as dificuldades dela, que nem todos os amigos também são pessoas que a gente pode estar junto, que a gente precisa escolher as nossas amizades, porque nem todas as pessoas que dizem que são as nossas amigas, elas querem o nosso bem. Ah, isso é muito verdade. Porque se não fosse tudo isso também, né, até mesmo essas minhas amigas, eu acho que eu também não estaria assim. E aí ela me ensinou muito, a Trude. Ah, tá vendo? Mesmo que aconteça coisa ruim com a gente pode tirar alguma coisa boa daquela coisa ruim. É verdade. A Trude te ensinou alguma coisa. Sim, com certeza. Pelo menos aonde você não tem que estar. Verdade. Né? E escolher os meus amigos. Exato. Também. Você vai ser aceita por alguém. Sim. Né? E se eu não for aceita por quem eu quero que seja aceita, eu vou encontrar um grupo também parecido comigo. Vai. Né? Que vai te aceitar da forma que você é, sem você precisar se mudar completamente. Exatamente. É isso. Eu tô feliz. Tá vendo? Te encontrei. Eu acho que você chegou aqui tristinha. Foi verdade. Ah, agora tá melhor, né? Tô. Ah, eu tô vendo. E existe um lugar onde a Trude e a Tatiana se encontram juntas? Ou será que realmente são duas pessoas completamente diferentes? Ah, existe. Sempre existe, né? A Trude e a Tatiana, elas se encontram no propósito de levar a transformação, de levar uma mudança, de levar a mudança de pensamento, de comportamento e um alerta para os pais das crianças e dos adolescentes. Ah, então a Trude também veio para cuidar das pessoas. Ah, com certeza. Tá vendo só? A Tatiana não queria ser médica? Sim. E a Trude também veio para cuidar? Pois é. Então tem alguma coisa em comum? Temos. É isso. Tá vendo? Por isso que a gente não pode colocar a Trude no baú. Não pode? Não podemos. Alguma coisa a Trude ainda tem que fazer. Muita coisa. Você não precisa, a Trude não precisa deixar de existir. Sim. Ela pode só ressignificar. Isso mesmo. Né? E o que acontece quando uma criança ela não pode ser ela mesma? O que você aprendeu dessa lição, Trude? Ah, quando uma criança ela não pode ser ela mesma, a criança ela perde o significado da vida. Ela vai perdendo a sua identidade. Ela vai se desconstruindo, né? Ela vai sendo aquilo que as pessoas querem que ela seja, ou a família, os pais, a mãe, ou os amigos.
as pessoas que estão, né, junto com aquela criança, que servem de significado para a vida dela, de construção, como professores, líderes, pessoas realmente importantes para a vida dela. E ela vai se perdendo, vai crescendo, achando que realmente ela tem uma identidade, uma construção, uma personalidade, e talvez ela não tenha. E aí vai uma pergunta-chave agora, Trude. O que significa construir uma identidade com amor? Construir uma identidade com amor é ser quem a gente nasceu para ser. É entender que nós somos únicos. É entender que nós somos feitos sob medida, sabe? Uma forma. Sim. E uma forma é diferente da outra. E nessa forminha ali, Deus colocou cada pedacinho, sabe? Foi construindo cada pedacinho da gente. Que não importa a forma como nós nascemos. Se nós nascemos de cabelo cacheado, se nós nascemos de cabelo liso, loiro, se temos a pele branca, se temos a pele preta, se sorrimos, né, e não mostramos os nossos dentes, se sorrimos e mostramos muito o nosso dente. A construção, a importância é a verdadeira identidade. Sim. É aquilo que nos constrói. Somos únicos, somos perfeitos diante do nosso Criador. E você tá pronta, Trude, para deixar de ser Trude e voltar a ser Tatiana? Eu tô. É? Eu tô. E o que falta para você fazer isso? Falta eu me desconstruir. Entender que a minha identidade é aquela que eu aceito. É aquela pessoa que eu aceito. E essa daqui não tem a ver comigo. Essa daqui não tem a ver com a Tatiana. A Tatiana, ela nasceu única. Deus me fez exatamente como Ele queria que eu fosse. Com o meu cabelo, com o meu olhar, com a minha pele. E essa Tatiana, ela não usa cupcake, ela não usa sorvetinho, ela não usa peruca, ela tem cabelo, ela não usa roupa de palhaça, ela não usa maquiagem de palhaça, ela conhece a sua verdadeira identidade. E a identidade dela é transformar a vida dela, o propósito dela é transformar vidas, é fazer de famílias pessoas melhores, pais melhores, crianças melhores, e dando a essas crianças a construção da sua identidade. E agora, quem está aqui com a gente não é mais a Trude, agora veio a Tatiana. Tatiana, por trás da Trude, quem é a Tatiana? Tatiana é essa pessoa que agora está desconstruída, que leva essa mensagem, né? A pessoa preocupada com a infância, preocupada com os nossos adolescentes, o futuro das nossas crianças, o futuro do nosso país, né? Se a gente falar que não é nenhuma demagogia, a gente fala que o futuro do nosso país está na mão, né, das nossas crianças. E a gente precisa cuidar bem. A Tatiana é essa pessoa que briga pela infância, que briga pelos nossos adolescentes, que está disposta, sabe? Tá com a cara no sol, literalmente, para ajudar os pais das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Você já veio aqui no podcast antes com o Anderson, né? E a gente ficou até brincando, falou assim, poxa, você ainda teve tempo de vir no podcast. Conta pra gente tudo o que você faz. Bom, eu sou neurocientista clínica, né? Trabalho clinicamente atendendo crianças, adolescentes e adultos autistas. Sou psicanalista, trabalho também com a psicanálise, sou palestrante, trabalho também com educação sexual, contra abusos sexuais de crianças e adolescentes. Vou por aí pelos lugares levando realmente a Trude para falar sobre ideologia de gênero, falar sobre educação sexual, que é diferente de educação para fazer sexo, que não tem absolutamente nada a ver. Então, a gente vai falando a respeito de educação sexual para proteção da criança e do adolescente, né? Além disso, eu sou perita criminal. Além das outras 4 coisas que eu já falei. Além disso, eu sou perita criminal
voltado para crimes sexuais de crianças e adolescentes. E mãe, dona de casa, não esposa, deixa de ser profissão. Não é? Mãe é não profissão. Deixa, E dona de casa também. Vamos respeitar. Sim, sim. Dá um trabalhão. Mas é um trabalho que vale a pena também. Sim, muito. Né? É recompensador. Muito, né? muito. E você, antes aqui do programa, a gente estava batendo um papo, você falou para mim que a Trude, ela veio com um propósito, que foi algo que Deus colocou no seu coração. Então, fala para a gente um pouquinho, como que surgiu a Trude, o que Deus falou com você, assim, que falou assim, que você falou, poxa, eu tenho que aceitar essa missão, é para mim. Sim. A Trude nasceu há muitos anos atrás. Eu nem imaginava, né, trabalhar com o que eu trabalho agora. Eu achava que seria algo voltado para meu ministério na igreja. Sim. E, de fato, não teve absolutamente nada a ver. Né? Deus falou que eu iria trabalhar com crianças. Nossa, nunca, sem chances eu trabalhar com criança. Quando a gente fala assim, é que Deus fala, você vai sim. Exatamente. E um dia, sentada na varanda da minha casa, Deus me deu, como se fosse uma pintura mesmo, sabe? A Trude pintada, com o sorvetinho, com o cupcake, o coraçãozinho. Ele foi me dando uma pintura. Eu falei assim, gente, uma palhaça? Tá, mas como uma palhaça? E aí, a única resposta que eu ouvi foi, compre a roupa. E assim eu fiz. Corri, fui comprar roupa. E logo depois disso, eu fiz uma cirurgia. E no tempo de recuperação da cirurgia, a Trude, Deus foi trabalhando comigo e a Trude foi sendo construída. E ali eu fui maquiando, fui fazendo e a Trude aconteceu. E aí Deus falou comigo, você vai falar para crianças e adolescentes a respeito da identidade, de ideologia de gênero. É uma forma de contra-atacar tudo que as nossas crianças e os nossos adolescentes eles estão recebendo no mundo externo, nas escolas, nos cursos, nos parques, aonde eles estão. Porque as nossas crianças, elas estão sendo inflamadas, seja em qualquer lugar. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Até, às vezes, um desenho que elas estão assistindo na televisão e você acha que o desenho é inocente, aí você deixa a criança assistindo. Quando pensa que não, você passa ali e... De repente, tem um menininho que ele tem 2 pais, sabe? E aí, naquela hora... Isso aconteceu comigo, eu tenho uma filha de 3 anos. Naquela hora, eu parei e pensei, falei... Gente, é um desenho que estava inocente. E eu não assisti o desenho inteiro, tem vários episódios. Como é que eu vou assistir tudo? Então, o tempo inteiro, eles estão sendo bombardeados com informações e a gente não tem como segurar tudo isso, né? Mas tem gente... Tem a Tatiana, que está fazendo um trabalho excelente com os jovens e também com as crianças, falando sobre essa construção de identidade. Sim. E é um propósito. É algo muito que me emociona. É diferente do meu trabalho. Não que o meu trabalho não me emocione, eu não me entrego, mas a Trude é totalmente diferente. Eu estava até comentando antes que é algo que me emociona, que eu sinto de fato, né, a presença de Deus ali do lado. É algo realmente do céu para minha vida, é algo que me encanta fazer, que eu faço com... Bom, tudo que eu faço é para Deus, mas a Trude é diferente, diferente. Porque foi um propósito direcionado para você, né? Foi algo que Deus falou direto com você. E como construir identidade é sempre um processo também de desconstrução? Sim. Né, a gente, levando para o lado da neurociência, né, que a gente tem a plasticidade, a gente está em constante processo, né, de construção e desconstrução. A nossa identidade também, ao longo da nossa vida, desde que nascemos, nós somos construídos. Né? Quem dá essa modulação de construção são os nossos pais, os cuidadores, né, principais. Né? Não sendo os pais, os avós, quem está cuidando daquela criança. Então, nós somos produtos do meio, daquilo que a gente vive, daquilo que nós estamos, né, vivenciando de prática. Então, em dado momento, aqueles pais, é por isso que as crianças e os adolescentes, eles estão sendo invadidos. Por quê? Em dado momento da nossa construção, da nossa identidade, aqueles pais, eles deixam de ser figura significativa. E quem é que começa a ser a pessoa mais importante no ciclo dessa criança e desse adolescente? Os amigos, né? Então, eles vão ter aquela identificação maior. Aquele pai, tanto que muitos pais falam, chegou na parte da adolescência, nossa, virou um inferno a minha vida está terrível, porque meu filho está terrível. Só que a gente precisa entender que quem está construindo aquela criança, aquele adolescente terrível, é
um adulto, Sim. outra pessoa que talvez esteja também num momento terrível, né, sem realmente suporte emocional, sem habilidades emocionais para poder estar lidando com aquela criança, aquele adolescente. Sim. Então, a gente está nessa troca, nessa construção e desconstrução a vida inteira, até a nossa morte, né? Depois da adolescência vem a fase adulta, depois da fase adulta tem o envelhecimento, que é um outro processo também difícil para nós. Então, a gente está em constante, né, transformação. Mas, vindo lá desde a infância, será que essa primeira construção que os pais são responsáveis, ela não faz completa diferença para o restante da vida? Total, total. A primeira infância é a raiz, né? Tanto que na psicanálise a gente trabalha justamente a infância, muito, né? A infância, a gente vai na raiz do problema, não tem como. Freud já falava isso, você quer conhecer uma pessoa, você volta na infância dela, né? Então, a gente não tem como abandonar isso. A gente precisa saber como que é a base dessa criança, quais foram as raízes, por quê? Hoje a ciência explica que nós temos memórias desde a fecundação, desde o útero materno. Então, a gente não pode abandonar isso. A criação, a forma como nós fomos expostos, isso faz toda a diferença no nosso desenvolvimento. Uma criança que aprendeu a ser desamparada. Ah, Tati, você está falando então que eu desamparei meu filho? É um desamparo aprendido, é diferente. A neurociência explica isso. É um desamparo aprendido. A gente vive muito isso com famílias atípicas, na qual uma criança, né, é uma família com dois filhos, uma criança é autista ou tem algum outro transtorno, ou até mesmo uma síndrome. Aquela outra criança, ou a primeira ou a segunda, ela vai ficar com menos atenção do que aquela outra. Então, é esse desamparo aprendido que essa criança vivencia. É porque eu quero, é porque a mãe quer? Óbvio que não. Mas a criança, a informação que ela aprende é desse desamparo, de uma atenção que ela não teve, que o outro teve muito mais do que ela. Então, essa construção desse desamparo, como essa criança construiu e ela entendeu esse desamparo, é que vai fazer a diferença na vida dela, realmente. E aí a gente pega aquele versículo que fala, né? Ensina a criança o caminho que ela deve andar e ainda quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. Por isso que eu te perguntei se esse ensino que os pais trazem, desde quando eles são pequenininhos, na primeira infância, realmente faz toda a diferença, né? E já diz a palavra, né? Ensina ali enquanto tá pequeno. Que depois, eu ainda penso que assim, pode acontecer de tentar ir para um lado, mas vai estar gravado na memória daquela criança aquilo que foi aprendido no passado, né? Na primeira infância. Então, a base tem que ser muito bem feita. É como se fosse uma casa, né? Exatamente. A base da casa, se ela não for bem feita, quando você subir as paredes, essa casa vai cair. Mas quando a base ela é bem feita, você vai subir paredes, você sobe outro andar, você sobe outro andar, sobe outro andar, põe telhado e o negócio ainda continua de pé. Exatamente. Né? Muitas discussões, até mesmo nas mídias sociais, a respeito das crianças que, às vezes, elas querem dormir na cama dos pais. A gente precisa entender que criança precisa de apego. A criança precisa desse apego seguro, que vai construir o sujeito, que vai construir, né, nós, enquanto indivíduos saudáveis emocionalmente, é um apego seguro. A criança precisa dessa segurança. Então, tem muitos profissionais, né, cada um, né, vai por uma linha, mas a neurociência, o que a gente fala, a gente não está falando de achismo. A gente não fala a respeito de algo que nós vivenciamos ou da forma como nós criamos os nossos filhos. A gente está falando de ciência. E o que a ciência entrega para a gente é que a criança precisa de apego, e apego seguro. Então, quando essa criança ela vai para a cama dos pais, né, a gente precisa acolher essa criança por um motivo. Ela está necessitando daquele apego, daquela falta. Vamos acolhê-la. Ah, tem idade para isso? Olha, dê glórias a Deus se a sua criança quiser ir para a cama, para a sua cama. Dê esse apego seguro. Ah, mas a minha criança já tem 7 anos. Continue dando essa segurança para ela, porque o fruto disso vai ser um homem, uma mulher muito mais forte emocionalmente no futuro. Quando a criança ela se sente segura, tudo faz diferença. Totalmente. A criança até independente, ela se torna. Né?
Eu pego como exemplo a minha filha, né? Eu falo que é a minha primeira faculdade. Eu digo que minha mãe tem 3 faculdades, Laísa, Luciana, Luiz Felipe. E eu tenho a minha primeira faculdade, que é a Zoe, né? E minha filha viajou com a minha família, passou 3 semanas fora. Minha mãe falou, Laísa, não parece que tem criança em casa, sabe? Não parece que viajou com a gente. A menina come, ela dorme, ela brinca, ela passeia, ela senta para conversar, ela faz de tudo. Aí eu falei, mas e o quê? E eu pensando comigo, né? Mas e o que a gente fez para construir isso? Não comparando, eu sei que a gente não pode comparar crianças, cada criança tem o seu jeito, cada criança vai agir de uma forma, vai ter um comportamento, mas realmente é isso. Por exemplo, você falando da cama, a minha filha não gosta de deitar na minha cama e na cama do meu marido, mas ela chama a gente para deitar na cama dela, e em nenhum momento a gente fala assim, não, deita lá você sozinha. Não, a gente vai, quando ela não quer a mamãe, ela quer o papai, e a gente vai lá e deita com ela, mas tem esse acolhimento, sabe? De fazer se sentir seguro. E aí, às vezes, ela pergunta, mamãe, eu vou dormir, você vai sair daqui? Eu falo, vou, mas se você chamar a mamãe, volta, né? Mas ela se sente segura, então ela dorme sozinha, fica tranquila. Mas tem que ter esse acolhimento da criança, senão isso vai prejudicar ela até no futuro dela. Muito, muito. A criança precisa disso. Diferente disso, dessa falta de acolhimento, é o desamparo aprendido, é quando ela aprende. Você imagina, sua filhinha está lá, ela não vai para sua cama. Ok, mas ela se sente confortável em chamar vocês. Vem para cá, fica aqui um pouquinho e você vai estar acolhendo. Você imagina se você fala assim, que é o que acontece muito. Não, fica aí, vai dormir. Né? Eu estou aqui ocupada. E, às vezes, essa ocupação é um celular. Sim. Né? É até mesmo trabalho, porque, às vezes, né, hoje, depois da pandemia, né? Muitas famílias ficaram realmente trabalhando de casa, né? Em home office. Então, aquele trabalho demanda muito tempo. Então, o que aquela criança está entendendo? A forma como ela entende é o seguinte, outras coisas são mais importantes do que eu. Então, eu vou dormir. Existe ali uma sensação de abandono. Existe uma sensação de desproteção. Sim. E é isso que ela aprende. E acaba que, quando chega na vida adulta, pensa assim, eu não tenho valor. Exatamente. Né? É uma desvalorização enorme. E aí chega adultos para terapia com problemas de autoestima, de autoconfiança, baixa autoestima, baixa autoconfiança e por aí vai. Compromete até mesmo vida acadêmica, vida no trabalho, vida social, tudo. Sim. Quando você vai cavucar, aí você vai ver como é que foi essa infância, Exatamente. né? E quando você falou do adulto, né, dessa insegurança, quando cresce, é quando a gente, esse mês a gente está em Agosto Lilás, né, falando sobre a respeito da violência contra a mulher. Por que tantas mulheres, elas aceitam ser violentadas? Aonde é que está o problema? Será que ninguém resolve esse problema? Meu Deus, você percebe que um homem está sendo violento, por que você não sai disso? Onde é que está o problema? Será que não está numa infância desprotegida? Será que não está numa infância insegura? Como é que essa mulher ela vai ter forças? Aonde que está a habilidade emocional dela para sair de um relacionamento? Então, não é só sair de um relacionamento. Existe algo por trás disso. Que essa mulher precisa... Ela ali. Exatamente. E ela precisa desconstruir isso. Sim. Ela precisa ter uma base realmente emocional construída para ela sair de um relacionamento abusivo. Mas aonde que começou isso? Foi ali? Não. Aos 25 anos, aos 35, aos 42? Não. A gente vê mulheres muito bem resolvidas, que chegam e dão um basta na situação e acabou. Sim. Né? Mas como foi a infância dessa para a infância da outra? Exatamente. Exatamente. Né? Então, a base, pais, mães, a base precisa ser uma base forte, precisa ser uma base concreta mesmo. E como que os pais, professores, educadores, cuidadores, eles podem também contribuir para essa formação de identidade das crianças e dos adolescentes? Hoje a gente está vivendo um momento muito melhor do que antes, né? Hoje a gente tem bastante informação para os pais. Na minha época, eu tenho 46 anos e meu pai já foi um pai idoso, velho, né? Já é falecido. Minha mãe, nem tanto, mas meu pai já foi velho. Então, ele tinha realmente alguns critérios, alguns pensamentos, mas nunca me faltou segurança, nunca me faltou apego seguro, sabe? Mas ainda assim, né? Eu cresci com algumas defasagens. Hoje, os pais, eles têm mais acesso à informação. Eles precisam se orientar mais sobre parentalidade, uma educação parental, para saber que, o que a gente está falando aqui desde o início, o
que a criança precisa? De segurança, de apego, de atenção. Não dá para o meu adolescente chegar em casa, contar, eu pergunto, aí, como é que foi seu dia? Ah, foi tudo bem. Aí o adolescente começa a contar e eu tô ali no celular, eu tô mexendo. Para o que você está falando. Olha para esse adolescente, tudo que ele quer escutar. O meu adolescente tem 18 anos. Até hoje, quando ele chega, ele vai para a igreja e volta, como é que foi? Seja a hora que for, sei lá, 11 horas, e às vezes está cansado, a gente para tudo, ouve o que ele tem para falar e conta tudo. Porque muitas das vezes, nesse trânsito, né, a gente sai de manhã e aí é estudo, é a gente trabalhando, e a gente realmente só vai se ver à noite quando volta da igreja. E aí é quando acontece, né, o encanto, que aí conta tudo, fala tudo. Então, a gente precisa realmente ter essa atenção. Sim. Eu falo muito isso. Às vezes, a gente vê em postagens de mães, assim, levou o filho para o futebol e aí posta que está com o notebook, que está trabalhando e posta até mesmo aquilo ali como orgulho, né? Mas o orgulho não está ali naquela tela daquele notebook. O orgulho tem que estar ali, olhando para aquele filho. Porque quando ele sair, ele vai falar assim, mãe, você viu aquele passe que eu dei, aquele gol que eu fiz? Ah, vi. Então, você não viu nada. Não viu nada. Você não vai ter o que falar para o seu filho, sabe? E muitas das vezes o que está acontecendo isso é que todas essas coisas tá passando assim, livremente. Os pais, eles não têm esse, sabe, esse despertar, esse toque de olha melhor, olha mais para o seu filho. O filho está dando problema, mas espera aí, ele não começou a dar problema agora. Já tem tempo, mas não foi observado. Já está acontecendo, exatamente. Teve uma notícia recentemente de um adolescente que assassinou os pais. Se eu não me engano, foi no interior daqui do estado do Itaperuna. Rio. Isso. E o delegado perguntou para ele, você faz algum atendimento psicológico? E ele falou assim, não, mas os meus pais queriam me colocar. Ou seja, já estava dando sinais, né, antes do ocorrido. Então, a gente precisa, porque a criança e o adolescente, ele dá sinal o tempo todo. Sim. O tempo todo. Nós, adultos, a gente consegue mascarar um pouco mais, a gente vai trabalhar, às vezes, né, cheio, e aí a gente segura. Mas a criança, adolescente, ele dá sinal. Eles são mais transparentes do que a gente. Muito mais. Ou é a alimentação, que aí começa a comer demais ou comer de menos. Sim. A escola não está indo bem. Aí, quando a criança está indo mal na escola, a mãe não acolhe, o pai não acolhe aquela criança. Vem uma bronca. Exatamente. Cobra, coloca de castigo. Vou tirar seu videogame. Enquanto você não melhorar, enquanto você não for bom na nota, e etc. É muita cobrança para as nossas crianças. E as nossas crianças, elas não estão suportando mais isso. Sim. Não suportam. É por isso que a gente vê, assim, antes de você brigar com uma criança por conta de uma birra, vamos buscar por que ela está fazendo aquela birra? Às vezes a criança só quer mesmo chamar a atenção que ela não está tendo, né? Sim. Que ela não está tendo. Mas, Tatiana, eu acho que o problema, um grande problema hoje em dia é que os pais estão tentando terceirizar a criação dos filhos, né? E aí, como construir essa base forte se está sendo terceirizado e você não sabe nem o que está sendo ensinado? Tem uma coisa que eu sempre ouvi e hoje eu coloco isso muito, eu penso muito nisso para não deixar eu falhar em relação a isso, que escola não educa. A educação, ela vem de casa. A escola, ela vai ensinar matemática, ensinar português, talvez até ensinar valores, mas a educação, ela vem de casa, sabe? Então, a educação, a maior parte dos ensinamentos, ela tem que vir de casa. Os pais, eles precisam estar ali realmente sendo influenciadores para aquela criança e para aquele adolescente, né? E eu acho que quando isso falha muito na infância, chega na parte da adolescência, o adolescente é o tal do rebelde, é o aborrecente, que muita gente fala, né? Sim. Ah, não, tá na fase da aborrecência. Já mistura hormônio. Sim. Já mistura comparações. Vem bullying. E ainda não tem o apoio dos pais, isso tudo piora muito. Exatamente. E você falou algo muito importante, que eu falo muito. Quem está sendo o influenciador do seu filho? Eu sempre falo isso. Sempre quando eu vou em palestras ou tenho oportunidade de conversar com os pais. Quem são os influenciadores dos seus filhos hoje? É o quê? É alguém digital? Quem está influenciando? É um amigo da escola? É um professor que você também não sabe, não conhece, não sabe a história, o que ele está falando para o seu filho? Quem tem que ser o influenciador principal do seu filho são vocês, os pais. A gente precisa trabalhar isso. Essa terceirização, ela está acontecendo realmente, né?
quando começou aquele... Agora não tanto, porque agora o que ocorre? A gente está vivendo um tempo da sociedade em que os pais realmente estão lançando os filhos por conta da demanda de trabalho nas escolas integrais Sim. ou em creche, mas antes a gente ainda tinha algum suporte até, né? Não era um suporte que a gente fala que é o ideal, porque a avó deseduca, né? Mas tinha um acolhimento melhor, porque as avós ficavam com os netos, né? Para os pais trabalharem. E hoje a gente não vê isso. Hoje a gente vê as crianças indo, né, integrais para as escolas. Quando não é integral, é cheio de atividade durante o dia inteiro, né? Sai da escola, vai fazer inglês, vai fazer uma natação, vai fazer uma atividade física. Enche os horários da criança. Enche os horários da criança. E quando chega, aquela criança já está exausta, cansada, mas ainda tem que cumprir com obrigações, porque tem que fazer dever de casa, tem que arrumar o quarto, tem que deixar, né, as coisas organizadas, etc. E falta a troca. Falta exatamente esse contato visual, contato de pele, esse contato de carinho. Está faltando exatamente isso. E aí, quando essa criança, esse adolescente cresce como esse aborrecente, e aí passa por essa transição importantíssima, né, que a neurociência entende como segundo nascimento, a segunda oportunidade. E aí eu já deixo uma dica para os pais. Se você não teve tempo, né, pro seu filho na infância, na primeira infância, e hoje você está vivenciando um outro momento, com ele, adolescente, invista nesse momento. Porque a ciência entende como um segundo nascimento daquela criança. Por quê? Ele deixou de ver o mundo, né, de forma... olhando para cima, do pai e da mãe. Ele é criança, ele enxerga o mundo pelos olhos do pai e da mãe. Sim. Onde tudo que o pai e a mãe falam é verdade absoluta. Hoje ele cresceu, é um adolescente. Por isso que tem essa explosão, essa dificuldade dos pais lidarem. Por quê? Porque agora ele chegou no mundo. Acontece o nascimento novamente. Opa, eu existo, peraí. Eu tenho opinião, eu tenho as minhas ideias. Sim. Peraí, não combina com a da minha mãe, não combina com a do meu pai. E aí é quando acontece um boom. Por quê? Os pais querem fazer valer, quer ditar aquela regra. Tudo bem, regra é uma coisa, mas a gente precisa, enquanto nós, adultos conscientes, modular os nossos adolescentes. Então, peraí, senta aqui. Você está achando que é assim, assim, assim? Então, peraí, o que você acha se fizer assim, dessa forma? Dá para ele devolver para ele a responsabilidade da escolha. Isso é muito importante. Então, quando chega a adolescência, que é a aborrecência, que muitos falam, eu não aceito essa palavra. Eu também acho muito feio. Não aceite para o seu filho falar isso. Inclusive, tem uma história muito engraçada para contar. Eu amo Papai Noel, né? E aí, no Natal desse passado, eu fui passear com o meu marido no shopping e tinha o Papai Noel. Eu falei, vamos tirar foto com o Papai Noel. Todo ano eu tiro foto com o Papai Noel. Aí o Papai Noel, você tem filho pequeno? Eu falei assim, não, meu pequeno tem 18. Aí ele, então é aborrecente. Eu falei, não, Papai Noel, meu filho não é aborrecente, não. Meu filho é de Jesus. Ai, meu Deus, Papai Noel. Brigou com o Papai Noel. O Papai Noel ficou olhando assim, meu marido. Eu falei, não aceito essa palavra. Eu não levo para casa essa palavra, porque meu filho não é um aborrecente. Então, a gente precisa, sabe, ter esse entendimento. Por quê? A gente fala... Como você falou da birra, a criança birrenta, mas o que aconteceu antes? Sim. Porque ela não sabe comunicar a emoção dela. E será que ela teve a oportunidade de poder falar? Exatamente. Ou será que ela só foi punida ali, cortada, vetou e acabou? Ela nem explicou o motivo dela. Tá se jogando no chão. Mas como que ela vai comunicar a emoção dela se ela não conhece? Sim. Como é que esse adolescente vai falar se tudo que ele tem ali é uma ditadura? Não, tem que ser do meu jeito, que se não for do meu jeito não existe, não é dessa forma. Mas espera aí, vamos conversar um pouco, vamos falar, vamos dialogar. Qual é a sua opinião? O que você acha? Essa é uma forma incrível de você não criar realmente um aborrecente. Sim. Ele vai ser seu parceiro, ele vai ter confiança em você. Em chegar, em falar que um coleguinha ofereceu uma bebida para ele, que é outro ponto importantíssimo da adolescência, a dificuldade, porque quando há esse vazio, aonde que eles vão? Eles vão buscar consolo em alguma coisa. E se não tiver confiança no pai e na mãe, não vai ser no pai e na mãe que vai buscar o consolo. Não. É quando acontecem os vícios. Sim. Que aí vem, experimenta. A gente tem crianças hoje de 11, 12 anos, já iniciadas já pro álcool, com bebidas fortes. Álcool que eu falo não é cerveja, não.
bebidas fortes, né? Vodka, sabe? Misturas, sabe? Uísque, porque vai para festinha e aí tem as bebidas e aí ele experimenta. Para quê? Para consolar aquele vazio. Sim. E o que acontece? São as anestesias emocionais. Que aí aquele adolescente vai beber, ele está vazio por dentro, gritando, necessitando daquele acolhimento. E a bebida dá esse suporte, né? Ela vai dar a bebida e a droga. Exatamente. Vai beber, vai dar aquele conforto, daqui a pouco ele passou. E aí, quando acontece que ele volta para si, ele vai falar, poxa, passou rápido, então eu preciso de mais. E aí é quando acontecem os vícios, né? E aí ele vai de mais, e mais, e mais, e mais, e aí acabou. E aí depois os pais vêm e pensam assim, onde foi que eu errei? Exatamente. Né? Eu acho que essa é a pergunta mais pesada. Aonde foi que eu errei? Sim. Né? E às vezes o erro está ali sempre mostrando, batendo a porta, mas não foi atento. Sim. Eu acho que o programa de hoje foi meio que um puxãozinho de orelha também para os pais. Para ficarem... Um alerta. Não um puxão de orelha, mas para ficarem mais presentes na vida dos filhos, para serem mais ativos, porque essa identidade ela vai ser construída com a ajuda dos pais. Né? E a presença dos pais, nossa, acho que vai eliminar aí uns 90%, 95% de chances de alguma coisa dar errado ali nessa identidade, na construção da identidade dos filhos, né? E isso é muito importante. Jamais se esquecendo até mesmo desse versículo, né? Que a gente tem que instruir a criança, a gente até inclui aí os adolescentes. Instrua a criança e os adolescentes no caminho que ele tem que andar. E ele não vai se desviar dele, ele vai sempre se lembrar de cada ensinamento, ele vai se lembrar. Teve um dia que eu vi uma frase, eu acho que até repostei ela, que fala assim, um dia os seus filhos vão sentar numa mesa e vão contar como foi ser criado por você. É bom que essa história vale a pena. Que lindo. Aí eu fiquei assim, nossa, que peso! É bom que essa história vale a pena ser contada, sabe? Ou será que vai ser uma história contada, mas com choro, uma história contada com revolta, né? Então, que a gente possa criar os nossos filhos de uma forma que eles vão ter o prazer de contar para as pessoas. Eu fui criada assim, e minha mãe e meu pai fizeram isso, e eu errei e eu pude contar para os meus pais, e eles me acolheram, me corrigiram, porque tem que ter uma correção para quem erra. Isso aí não tem conversa, mas tem a correção e depois vem também o acolhimento. E isso faz total diferença na vida, né? Da uma criança. Correção com amor, né? É diferente de uma punição. Exato. Né? A correção com amor é diferente. Até mesmo, você vai ficar aí sem o seu videogame, mas fazendo com que a criança entenda, né? O porquê que ele ficou sem o videogame. Sem o videogame, porque errou. Na cabeça dele só vai entender que ele só erra. Ele só entende. Como você falou essa frase, eu costumo falar também a preocupação que a gente tem que ter é o que homem, que mulher eu estou deixando para o mundo. Né? Porque um dia, meus pais já se foram, então eles me deixaram. Né? Então, quem eu estou construindo para o mundo, para o futuro? Quem que eu vou deixar aí? Né? O que ele vai ter? Né? Qual a semente que eu estou lançando né, para o mundo? É isso. Ai... Acabou. Já tão rapidinho. Acho que a Tatiana vai voltar. Terceira vez. Tatiana, obrigada. Obrigada, Trude, também. Agradece ela pra mim. Viu? Se ela precisar de mais terapia, Trude, fica à vontade. Saiu curada daqui. Saiu curada. Ela voltou a ser obrigada, Tatiana. Viu? Passa pra gente sua rede social, o pessoal te acompanhar. Tá. @Tatiana Aguilar Terapia. O Instagram. É isso. Entra lá, segue ela, acompanha o trabalho dela, como Trude, como Tatiana, que eu tenho certeza que também vai poder ajudar você. E olha, não deixa também de seguir o nosso Instagram, entra lá no canal do YouTube, compartilha esse episódio com os pais também, que eu tenho certeza que da forma que ajudou você, ajudará eles também nessa construção da identidade dos filhos, tá bom? A gente se vê aqui de novo no próximo episódio do Psicologia e Propósito. Até mais, fica com Deus!